Saudações, amigo ouvinte. Saudações, amigo ouvinte. Dança, gatinho, dança. Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com Sunuca. Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com Sunuca. Sea muy bienvenido, persona rica que llega al podcast Finanzas con Sulca. Sí, tú mismo, tú misma, porque al final la riqueza está antes en el pensamiento que en la cuenta bancaria. Soy Diana Manente y este podcast es parte del proyecto de educación financiera La Turminha del Sulca, unido a la cooperativa de crédito Sicob Credsulca. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Felipe, también conocido como Felipito. No soy conocido en Brasil y en Europa. Y hoy estoy en más un episodio bilingüe. Muito bem! Seja bem-vindo, Filipinho! O que foi isso, meu filho? Hoje estamos internacionais e podemos dizer que hoje eu não sou conhecido no Brasil, mas sim na Europa. Está começando a ser conhecido na Europa, hein, Filipinho? Né, Alan? Olha, a gente tá numa temporada deliciosa aqui no nosso podcast. Você que é nosso ouvinte, que já nos acompanha, já sabe que a gente está falando sobre profissões. Isso mesmo, a gente está fazendo uma série de entrevistas com profissionais de diferentes áreas e tá muito bacana. Filipinho, inclusive, já fez uns 10 vestibulares. Depois de cada episódio. E algumas tatuagens. A gente sai daqui e vai buscar ser um profissional melhor em outra profissão. Se chama o profissional multidisciplinar. Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre dança, Filipinho, porque se é pra dançar, dancemos. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E tu é pé de valsa que eu sei, Felipe. Pega. E os nossos convidados, esses sim são pé de valsa. Isso aqui. Meu amigo, minha amiga, pra trazer pra você tudo sobre esse universo. Hoje o nosso podcast está internacional. Temos um convidado aqui da nossa região, mas olha só, pesquisa e estuda dança indiana. Olha só onde é que a gente tá indo hoje, galera. É caminho das Índias na veia, meu. E o outro convidado, que é gaúcho de Porto Alegre, mas tá morando na Espanha aí um tempão, trabalhando com dança aérea. Gente, isso aqui tá muito chique hoje. Filipinho. Tô nojo, Diana. Eu até coloquei uma roupa bonita hoje. Coloquei um sapato de salto, porque eles merecem. Eu botei um paraquedas, né? Dança aérea, tudo mais. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite. Joca Vergo e Marcos Rosso Alves, por favor, se aproxeguem, se apresentem para o nosso ouvinte. Estou muito feliz por esta invitação, de tudo o que já hemos vivido junto com Diana em Porto Alegre, em termos de cultura, de teatro, de dança, de circo. Temos bons e lindos momentos juntos e inolvidáveis. Muito obrigado por esse convite. Marcos. Todos, tô bem aqui. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado em poder participar e contar um pouquinho aí sobre essa minha trajetória, que tá só no início, né? Eu ainda sou pesquisador, ainda sou praticante, aluno inclusive, e tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência. Meninos, o nosso podcast, ele está bem direcionado aos adolescentes, aos jovens, que ainda estão decidindo o que querem fazer da vida. Que não sabe se vão prestar vestibular, se não vão prestar vestibular. Tem gente que já tá até cursando uma faculdade, mas não tá muito feliz, tá pensando em mudar. Então, o nosso bate-papo, ele vai muito por aí. Pra gente entender, primeiro, no primeiro momento, talvez, a história de vocês, como que vocês chegaram onde vocês estão hoje. Eu sei que é uma pergunta meio ampla, né? Vai contar a vida toda, né? Vai ser o podcast de 24 horas. É hoje, hein, Filipinho? No início, não havia nada. Mas
Mas eu acho que seria legal vocês talvez trazerem pra gente nesse momento como que vocês optaram pela dança, né? Qual foi o momento que vocês decidiram, como vocês decidiram e o que vocês decidiram? Não, eu vou ser um profissional da dança, eu vou ser um dançarino, ou vou ser um bailarino. Olha, quando eu comecei a dançar, já tinha uma certa idade, não? Eu comecei adolescente, com 17, 18 anos, não? Mas foi uma descoberta como uma casualidade, não? Nunca em minha vida pensei em dançar, em minha vida. Surgiu por uma necessidade, eu digo, posso até dizer orgânica, que eu tinha necessidade de fazer arte de uma hora para outra. Me veio uma gana de, assim, eu tenho, não sei porquê, eu sempre sigo minha intuição, não? Quando tenho que trabalhar com arte. E era bancário, eu trabalhava na Caixa Federal, em Porto Alegre. Trabalhava aí já fazia 2 anos de estagiário. E aí tinha grupos artísticos dentro da Caixa, né? Tinha um grupo de teatro, tinha grupo de dança, tinha coral. E quando me inteirei que existia tudo isso, eu assim, vale, vou entrar em algum desses grupos e ver o que passa. E entrei, primeira coisa que entrei foi no coral. Não, me quedei aí 3 meses e o regente disse assim, eu creio que até o negócio não é a música. E ele me dizia, porque tu não tem um bom ouvido musical. E agora tenho, não, porque é educado. E canto melhor do que daquela época, não? Sei lá, há 30 anos atrás. Vale, me fui, então assim, vale, eu te aconselho que tu faça dança. Vale, me fui ao grupo de dança. Entrei no grupo de dança, era um grupo de dança de jazz, e a professora era a Maria Dani, que agora está no Rio de Janeiro, tem uma escola aí, tem um grupo lá no Rio de Janeiro, e comecei a fazer dança com ela, mas me sentia um mono trepado numa árvore, né? Porque todo mundo ia para um lado e eu bailava para o outro. Não tinha ritmo nenhum, não tinha flexibilidade nenhuma, não tinha nada. Os professores nunca me deram muita atenção, não, no princípio, porque não acreditavam em mim, que eu poderia ter algo, não? E aí que passou, que comecei a fazer aula com ela, e continuei me dedicando, indo 2 ou 3 vezes por semana a ter aula de jazz. E tinha uma apresentação de final de ano, que era em dezembro, por aí, na Caixa Econômica, tinha um auditório, naquela Caixa Econômica, sabe a Caixa Econômica Federal que está ali no centro de Porto Alegre? Sim. O edifício esse grande? Sim. Lá em cima, no 9º andar, por aí tem um auditório. E todos os grupos da Caixa tinham que se apresentar no final do ano. E ela me convidou para me apresentar, que era um trabalho mais assim de expressão corporal, não, mas estava muito bem coreografado e estava muito interessante. Vale, vamos ver o que passa. Quando eu subi em cima do cenário e senti essa emoção e essa energia, foi aí que eu descobri, assim, é isso que eu quero em minha vida. Quantos anos tu tinha, Joca? Eu tinha 17 anos. E daí, depois que tive essa experiência em cima do cenário, eu senti que eu tinha essa energia, entende? Para as artes. E aí empecei a me dedicar e não parei mais. Aí comecei a fazer jazz, balé clássico, contemporâneo, moderno, capoeira, ginástica olímpica e ginástica acrobacias aéreas. E aí foi uma infinidade de conhecimentos corporais que eu tenho até hoje, não? Essas referências em meu corpo e na minha cabeça e em minha coreografia e na minha trajetória, não? Que legal, que massa. Que legal. E é bem assim, mas, né? Claro, mas claro que todo mundo contra mim, não? Que eu digo assim, a família, amigos. Assim, o que tu quer fazer dançando? O que tu vai fazer? Que futuro... Meu irmão me dizia, que futuro é teu bailando? Mira, hoje eu tenho mais futuro que ele. E Joca, eu imagino que esse peso, talvez para os meninos, ele possa ser ainda maior, né? Claro. Imagina nessa época um homem bailando, não? O machismo gaúcho, ferrenho, estava aí impregnado toda hora, não? E eu tinha que lutar contra essa gente todo o tempo, não? Não só contra a família, mas contra o preconceito todo que existia do homem bailar, né, e dançar. E que bom que lutou. Que bom que lutou. Não, lutei e as pessoas que pensavam que eu nunca ia ser nada, eu creio que hoje em dia elas têm que... Caíram do cavalo, meu bem, caíram do cavalo, tá? Caíram do cavalo. Porque muitos professores
muitos professores nunca acreditaram que eu ia ter condições de bailar, entende? Então eu já estava ali bailando com todo mundo, eles não te corrigiam, entende? Eles deixavam fazer as coisas equivocadas, com errores, sabe? E porque tu não acreditava na tua estrutura física nem muscular, porque tem um estereótipo de corpo de bailarim que assim, se tu não tem esse corpo, tu não vale para bailar. Entendi. Tu não está dentro do padrão, claro. E meu corpo não é um corpo dentro do padrão. Meu corpo é para ser um jogador de futebol, você vê. Eu sugiro que você, nosso ouvinte, que está ouvindo esse episódio agora, vá ao Instagram do Joca para entender do que nós estamos falando, onde esta pessoa chegou hoje, onde essa pessoa desacreditada chegou hoje tudo e todos. E o que ele faz hoje. Meu Deus, vá ao Instagram, @jocavergo, é isso, né? É Joca Vergo. Joca Vergo. Joca Vergo. Segue lá para dar uma conferida. Mas queremos saber do Marcos também, né, Filipinho? Real. Conta pra gente, Marcos, como que uma pessoa chega e pensa assim, nossa, é a dança indiana? É porque é tão distante da gente, né? A gente é tão ocidental. Tava aqui fazendo meu miojo. Exatamente. Assistindo a minha Ana Maria Braga. Olhei aqueles hashi, pensei, oriental, dança indiana, Olhei pro hashi e do nada veio... Do nada acordei e pensei em Caminho das Índias, né? Cadê a Maia? Cadê a Maia? Cadê o Raj? A Juan? Olha, inclusive a Caminho das Índias teve uma participação aí. Olha aí! No início, foi. Criança eu gostava muito de assistir essa novela, né? Só que naquela época eu ainda não via a Índia com esses olhos. Bem, a minha história com a dança, ela começou assim, acho que desde sempre, porque eu sempre gostei muito de participar de eventos escolares, né, de dança, festa junina, de dança assim de fim de ano e tudo. Eu sempre estava metido, sempre eu queria me enfiar nas coisas. Na escola eu sempre participei desses eventos e onde eu estudei aqui em Criciúma no ensino médio, que foi no Humberto de Campos, né, eu estudei ali minha vida inteira, na verdade, desde o pré até o terceirão. Conheço. O Conhece? Turminha de Suca já foi na Humberto de Campos. Foi muitas vezes. Ah, é? Sim, muitas vezes. Aí quando eu comecei... Eu tava na 8ª série, naquela época era série. A escola começou a ter uns festivais de dança, né? E aí no final do ano, as turmas deveriam apresentar alguns trabalhos sobre um determinado país ou estado do Brasil e fazer uma apresentação de dança sobre sobre o tema que eles pegaram. Aí foi tudo bem, legal. 8ª série eu nem me envolvi muito nesse evento, não gostei muito. Aí no primeiro ano, que daí da 8ª série já pulava pro primeiro ano, eu assim, beleza, vou me envolver, vamos ver no que vai dar. Eu peguei o Uruguai, aí ficamos em primeiro lugar. Comecei eu ali foi ali que eu comecei a ter experiência de criar coreografia, mesmo que for aquelas coreografias de escola, né, de colégio e tudo mais, mas eu comecei a criar gosto. Aí no segundo ano a mesma coisa, a gente ficou em primeiro, a gente pegou a França, a gente ficou em primeiro de novo. Meu Deus do céu, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí O universo tá falando comigo. Toda aquela vibração que dava, né? Aí no terceirão, na época do ensino médio, eu não era vibrado na Índia ainda, mas eu era vibrado no Egito Antigo. Eu estudava muito sobre isso, porque simplesmente me fascinava. Aí no terceirão caiu o Egito pra gente fazer. Olha só. Nossa, foi uma festança, né? Ali eu me dediquei muito, assim, eu fiz umas 2 coreografias, outras 2 a gente pegou na internet. Mas a gente criou lá. E eu gostei muito. E naquele mesmo ano do terceirão, eu tinha uma amiga, vizinha, naquela época, que ela era do segundo ano e ela pegou Índia. Eu ainda não era muito ligado à Índia, né? E aí ela pegou a Índia, só que eu não consegui ver a apresentação dela. Eu tava me arrumando lá na minha sala. E ela tinha falado, nossa, foi muito legal, não sei o que, Aí beleza. A gente ficou conversando, eu e ela. Aí um dia, eu cheguei assim no YouTube, eu sentei no computador e comecei a me perguntar que tipo de coisa eu ia encontrar se eu pegasse o país Índia. Eu tinha essa curiosidade. Tu ficou com aquilo na cabeça, porque não conseguiu assistir. Isso. Aí eu fiquei com esse questionamento porque eu lembrava que eu gostava muito de assistir O Caminho das Índias, né? Aí eu comecei a pesquisar no YouTube, a pesquisa que a gente faz, né? Dança indiana. Aí começou a aparecer as danças da novela, os clipes da novela, eu comecei a achar os clipes oficiais que apareciam as músicas da novela.
Aí eu comecei a me fascinar. A partir daquele momento, eu não consegui mais parar de assistir, porque também o YouTube não para de recomendar, né? Conforme a gente vai assistindo. Isso começou em 2016. Eu entrei na faculdade de biologia. Hoje eu sou formado em biologia, eu sou biólogo, né? Bacharel. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a faculdade, eu também entrei na companhia de dança da universidade, da Unesp. Aí eu entrei, porque eu simplesmente gosto de dançar. Conheci a Viviane Candiotto, que é a minha professora, né, da companhia de dança. Mesmo eu estando na companhia e na faculdade, eu comecei a estudar dança indiana, né, porque isso estava me interessando. Em todo momento, eu andando na rua, eu escutando música, eu ficava fazendo os gestos com a mão, indo pra lá e pra cá. A professora até um dia chamou minha atenção, porque eu estava fazendo isso, mas relevando. Eu comecei a querer reproduzir alguns clipes que eu via no YouTube, né, porque eu via aqueles atores maravilhosos e tal, dançando de um jeito que eu nunca tinha visto, que eu achei muito, muito legal, que eu não sabia exatamente o que era. Para mim aquilo significava dança indiana. Para mim aquilo resumia a dança indiana. Eu ainda não tinha ideia do que de fato era, né? Mas o que eu estava vendo era as danças que eles faziam para os filmes da Índia, que é para Bollywood, né? Não é um estilo, mas a gente pode considerar como um estilo, que é o estilo usado na indústria cinematográfica indiana, Bollywood. Aí tá, eu comecei a reproduzir e teve uma hora que eu me ofereci pra Viviane, minha professora da companhia, que também é minha professora de balé, eu sou bailarino também, pra eu dançar pra companhia, na frente de todo mundo. Eu lá todo nervoso. Isso foi 1 ano depois que eu entrei na companhia. Eu só pedi, eu queria dançar aqui pra vocês e tal. Queria mostrar, porque eu ficava todo dia treinando em casa, dançando pra parede, e eu queria plateia, eu queria que alguém assistisse. Aí eu dancei, uma coreografia lá de quê? Uns 5 minutos, eu acho. Todo mundo adorou e não sei o que. Aí a minha professora fala, tu sabe o que significa esses movimentos? Eu falei, não sei. Aí ela fala assim, então vai pesquisar. Isso me motivou a ir atrás do que eu tava fazendo. Até então eu só tava copiando os clipes. Né? Aí ok, aí no sábado seguinte, cheguei pra ela com um monte de coisa, com um monte de lista, esse movimento significa isso, esse movimento significa isso, esse movimento significa isso. Nesse meio tempo, eu fui descobrindo o quê? Que na Índia existe dança clássica, dança tradicional, dança popular, dança essas modernas que a gente vai considerar o Bollywood, que tem essa diferenciação, que tem esses tipos diferentes. Pra mim, antes era só aquilo que eu via no YouTube. Aí eu comecei a encontrar nomes diferentes que eu nunca tinha visto, como por exemplo, Bharatanatyam, é uma dança clássica da Índia. Aí eu comecei a ver aquilo, eu comecei assim, meu Deus, porque eu também já fazia balé, na companhia também tinha treinos de balé, e eu considerava apenas como clássico balé clássico, isso é dança clássica, não existe mais nada como clássico. Aí eu encontrei isso, Bharatanatyam, dança clássica indiana, caiu o mundo pra mim. Ali, outra coisa que me fascinou. Eu chamo isso de tijolaço no cérebro. Se abriu o multiverso das danças indianas. Exatamente. Que são os momentos da vida que tu leva um troletaço e diz, opa, se abriu um novo mundo aqui. Isso aconteceu várias vezes, né? Quando eu entrei no YouTube para pesquisar, quando a professora perguntou, tu sabe o que é isso? E quando eu fui pesquisar, também levei várias tijoladas. Ainda tô levando, né? Aí eu pesquisei dança clássica indiana, apareceu um monte de coisa. Não existe só um estilo lá de dança clássica indiana. Bharatanatyam é um deles. Né? Eu sou praticante de Bharatanatyam, eu também sou praticante de Kathak. Kathak é um outro tipo de estilo clássico de dança indiana. Só que o Bharatanatyam, ele originou no sul. O Kathak se originou no norte da Índia. Então, diferentes regiões da Índia vai ter diferentes tipos de dança. Só na Índia existe mais de 400 dialetos diferentes. A cultura deles é extremamente rica, sabe? De dança, existe um número assim que não dá nem pra contar. Né? Se tu vai em uma escola assim, eles falam já uma língua diferente. Então, aquele povo lá, meu Deus, eles inventam cada coisa, não sei porquê, né? Só pra confundir a gente também. Eles inventam um monte de coisa a cada esquina. Então hoje tu segue nesses estilos mais clássicos. Tu segue pesquisando os estilos mais clássicos. Isso, na questão de dança indiana eu sigo pesquisando mais nos estilos clássicos, né? Hoje eu tenho professora desses dois estilos. Tu falou uma coisa antes, que é uma pergunta que eu me faço, e aí eu vou estender a pergunta ao Joca também, que é o seguinte: profissional da dança, dançarino, bailarino é só quem faz balé? Ou todo mundo que dança é bailarino? E aí agora nós estamos com o Joca aí, que fala espanhol também, e aí já tem um outro, mas assim,
trazendo para o português, tem diferença, não tem diferença? O dançarino, o bailarino, como é que funciona isso? Eu creio que antigamente tinha essa diferenciação, não? Entre o dançarino e o bailarino, porque o bailarino sempre era aquele que tinha formação, não? Não precisa ser só formação clássica, podia ser formação moderna, de contemporâneo, de jazz, esse seria um bailarino. O dançarino sempre se relacionava mais ao dançarino de dança de salão, não? Que tem outra formação, que tem outra técnica também. Mas eu creio que isso ha caído um pouco por água abaixo, não? Porque hoje em dia todos somos bailarinos, não importa qual é a técnica que tu se direciona, entende? Eu creio que tinha um pouco de prejuízo dos clássicos contra os dançarinos, entende? Entendo. Porque considerava que, sei lá, o flamenco, o que seria o flamenco? É outra técnica. O flamenco, a dança do ventre, a dança indiana, cada um tem uma técnica diferenciada e que tem que ser respeitada. E todos somos bailarinos. Exato. Não importa se tu é o balé clássico, não é o balé clássico, eu me dedico hoje à dança de salão, ao flamenco, ao contemporâneo, a Marta, sabe? Cada um se dedica a uma técnica específica. E nem sempre tu tem que passar por o balé clássico. Claro que o balé clássico sempre é a base, não? De quase tudo, não? Aí tá a nomenclatura da dança. Mas hoje em dia, eu creio que já não tem tanta essa diferenciação, mas antigamente, na minha época, tinha muito. Trazendo um pouco mais... Tu concorda com isso, Marcos, antes de eu passar para uma próxima pergunta? Sim, concordo também. Inclusive, eu posso até acrescentar, eu fiz essas perguntas para minhas duas professoras, para Viviane, que é minha professora da companhia e minha professora de balé clássico, e para minha mestra de Bharatanatyam, né? Para ver a visão das duas. A minha professora de balé, ela falou assim: dançarino é quem dança em qualquer lugar, dançarino é quem dança no Brasil, porque só que a gente tem essas duas nomenclaturas, né? Porque bailarino, por exemplo, qualquer um é dancer em qualquer lugar do mundo, se dança, né? Ballet dancer, Bharatanatyam dancer, alguma coisa, qualquer coisa é dancer. Aqui a gente diferenciou. Os nomes são diferentes, significam a mesma coisa. Tem um abanico, né? Um abanico tem um leque de variedade de dança, não? Ainda tem a dança urbana. E dentro da dança urbana tem toda uma diferenciação de dança urbana. Então, é muito complexo hoje em dia dizer o que é dançarino ou bailarino. São todos bailarinos, só que cada um segue a sua técnica. E para ser um profissional, né, da área da dança, é uma pessoa que vive disso, que trabalha com isso, seja, né, se apresentando ou também concomitantemente dando aulas, esse profissional, ele precisa ter uma graduação. Acho que é importante a gente trazer isso para o nosso ouvinte, né? O adolescente, o jovem, ele precisa entender, tá, eu quero ser bailarino, quero ser dançarino, vamos usar o bailarino aqui então, né, já é consenso. Isso para mim é muito relativo. Claro que hoje em dia, tu tendo uma formação acadêmica ou universitária, te dá mais respaldo, te dá mais respeito, mas não quer dizer que tu vai ser um bom profissional nessa área. Já conheço muita gente que tem formação, que tem doutorado e que dança uma merda. Perdão a expressão. Sim. Perdão a expressão. E tem gente que não tem nenhum título, nenhum, e são bailarinos extraordinários. Mira, se voltamos algumas décadas atrás, não existia universidade de dança. As universidades de dança surgiram dos anos 90 para, aqui digo na América do Sul, não? Na Europa, a universidade de dança já tem mais tempo. Mas digo que no Brasil, a primeira universidade de dança do Brasil é da Bahia, entende? Em Salvador da Bahia teve a primeira universidade de dança. Mas isso em 1960, por aí, ou 70, não recordo agora que década foi. Que depois surgiu esse impacto das universidades de dança em quase todo o país, em quase todo o mundo, não? De ter essa graduação. Mas digo que não quer dizer que tu vai sair de uma universidade e vai ser um bom profissional de dança, que tu vai ser um bom bailarino, ou vai ser um bom coreógrafo, ou um bom professor. Isso é muito relativo, porque assim, a maioria dos grandes professores que eu conheço e com quem eu tive a felicidade de ser aluno de grandes maestros de dança, como o Cici Franck, que foi a grande da Marta Graha em Brasil e na região sul do Brasil, não? Que é a minha formação de Marta Graha. Eu já fui estudar em Nova York com a Marta Graha School, com a Marta Graha, e voltou ao Brasil
e há ensinado um mogollão de gente, bailarina e coreógrafo, que tu mesmo conhece também em Porto Alegre. Sim. E ela, entende? Ela não tinha formação acadêmica de bailarina, ela tinha professora de educação física. Mas te digo que todos os bailarinos e assim, os grandes maestros desta época, nenhum tinha formação universitária. E toda a gente que tu vê bailando hoje, grandes profissionais, vieram desses maestros que não tinham formação universitária. Entendo completamente. E eu acho que hoje ainda, eu não sei como é que tá o cenário, não sei se vocês têm conhecimento disso, ainda não é uma grande gama de faculdades de graduação em dança, né? Eu acho que ainda é restrito ainda, né, no Brasil. Mira, aqui na Espanha, a maioria dos pueblos, não pueblos são cidades, tem um conservatório de dança, né? Que seria um conservatório de dança profissional, de formação profissional de bailarino, não? Quase todos, é incrível. Universidade de dança, só as grandes cidades, não tem a universidade de dança. Mas aqui tem essa preocupação com a arte. Tem centro, conservatório de dança de teatro, de dança e de música, em quase toda a cidade. E é muito legal, assim, não? Porque dá uma base muito importante para quem quer seguir essa carreira, não? Aqui na nossa região, né, Marcos, recentemente eu sei que abriu uma faculdade um curso de teatro na Unesc, não é isso? Abriu o curso de teatro. Eu quase achei que eles iam abrir alguma coisa assim de dança, mas não, minhas esperanças não estavam tão assim. Ainda não foi dessa vez. Mas em breve, atenção Unesc, que eu sei que está escutando a pessoa Unesc que está escutando esse podcast. Ele tá vai na hora, colocar. Tá na hora, né? Tá na hora! Eu acho também legal a gente considerar a questão do acadêmico e não acadêmico, né? Porque tem as universidades de dança, faculdades de dança que focam na questão acadêmica e não necessariamente na questão artística. A minha mestra de Bharatanatyam, ela não tem formação acadêmica, ela não é formada em dança por uma universidade, mas ela é formada no estilo dela pela Índia, né? Por onde ela fez a formação lá na Índia mesmo. E isso não faz ela menos profissional do que um outro dançarino que é formado. Né? Pelo contrário, toda essa vivência, toda essa experiência que ela teve na Índia, onde ela aprendeu a técnica, isso ninguém tira dela, entende? Ninguém tira dela e ninguém dá para ela também, porque ela viveu e experienciou isso. Essa é a diferença, entende? Às vezes da universidade e da praticidade, da prática. Porque às vezes na universidade estuda tanta teoria sobre a dança e não dança. Uhum. Então, paramos nesse parâmetro, não? Sempre tive uma discussão muito séria entre os acadêmicos e os não acadêmicos. E quando eu via um acadêmico que não dançava e que queria criticar a dança de quem bailava, eu disse, meu filho, vai bailar primeiro. Vai bailar, querido! Vai botar a sapatilha de ponta, vai subir em ponta e vai ver quanto é o sofrimento de uma bailarina subir numa sapatilha de ponta, entende? Vai estirar os músculos e saber quanto custa ter uma flexibilidade. Então, teve sempre essa discussão, não, entre os acadêmicos e não acadêmicos. E eu creio que essa discussão continua até hoje, entende? Lá na Índia, inclusive, tem várias universidades de dança lá é incrível, lá tem bastante mesmo. A primeira foi a Universidade de Kalakshetra, que foi na década de 40, né, que foi criada. E lá eles são universidades focadas só naquilo mesmo, né, em estilos de dança clássica da Índia. Eles formam mestres, doutores, tudo em dança, né, mas lá eles focam também muito na questão da pessoa dançar, não só ficar na teoria, né. Eu acredito na universidade de dança, onde a teoria está associada à prática, que as duas coisas funcionam por igualdade, porque uma vai nutrir a outra, entende? Exato. Agora há universidades que se quedam mais na teoria do que na prática. Então, essas universidades, a mim, eu não gosto nada desse tipo de universidade, onde valoriza a teoria somente e o bailarino não pratica nada corporalmente, não experimenta o que está aprendendo na teoria, entende? Então, já que estamos nesse assunto polêmico, Joca, já que tu polemizou o negócio aqui, Joca, vamos polemizar mais, treta no Finanças com Açúcar. Atenção. Seguinte, a gente está falando sobre o bailarino, a gente está falando sobre a prática, sobre a importância da prática nessa profissão.
Então, acho que fica aí o recado pro adolescente, pro jovem que está pensando nessa profissão, né? É uma profissão que requer a prática, que requer o exercício. E aí eu vou entrar numa outra questão, que é o preparo físico do bailarino. Qual é a importância? De repente a gente pode até começar contigo aí, Marcos, falando um pouquinho, porque eu sei que o preparo físico também para dança indiana é uma coisa requer algumas coisas, né? E para dança aérea, que é o que o Joca, eu acho que hoje tá desenvolvendo na maior parte do trabalho dele, depois ele pode falar um pouquinho sobre isso, eu imagino que são outras forças, são outras técnicas, né? Qual é a importância do preparo físico para o bailarino? Joca já falou lá no início, né? Eu não tinha um corpo, não acreditavam em mim e tal, mas ele precisou construir um corpo. Então, esse preparo físico é importante, na tua opinião, Marcos? Demais. A minha professora de balé vive dizendo assim: o que tu quer, o teu corpo faz. Só que é aquela coisa, né? A gente tem que querer com que o corpo consiga fazer aquilo. E para isso eu preciso me preparar para aquilo, né? Uma coisa que é muito importante que os jovens que estão escutando devem saber é que a pesquisa ela é muito importante, só que a pessoa ela tem que experimentar o que ela está pesquisando, né? E ela tem que experimentar com o corpo, porque dança é isso, é um experimento com o corpo. O preparo físico vai fazer exatamente isso, te preparar para executar o movimento que você tanto almeja. A atividade física, ela faz parte de quem dança, porque a dança é o trabalho construído. O preparo físico, a atividade física, a gente está preparando o corpo para trabalhar. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada em cima do palco, né? Eu, por exemplo, nessas férias aqui, eu tô todo encurtado, já sei que voltar tudo. Vai ter que voltar e ralar bastante. Ou esticar, na realidade. O balé a gente treina bastante em barra, em centro, técnicas, né? E no Bharatanatyam a gente não usa nenhum tipo de suporte, a gente fica o tempo todo no centro e o tempo todo em Aramandi. Aramandi é a posição que no balé a gente conhece como plié. Né? A gente fica ali no plié, faz aquele símbolo de losango entre as pernas e fica o tempo todo nessa posição fazendo os movimentos. Jesus, eu fiz uma aula de dança indiana na minha vida. Uma única aula, eu acho que vai ser a única nessa existência. É muito difícil. Requer um preparo realmente, porque é isso que tu tá falando, né? É uma posição que a gente não tá acostumado a usar no nosso dia a dia, né? A gente aqui, as brasileiras, eu falo as no feminino porque geralmente são as mulheres que optam por esse estilo aqui no Brasil. Eu sou um dos poucos homens que fazem esse estilo aqui. Que legal! Então, assim, lá... Quer dizer, aqui é muito difícil porque as brasileiras geralmente têm perna grossa, tem bastante bunda, também é por isso que tem um pouco de dificuldade no balé, inclusive, né? Muda o centro de gravidade. Muda. Então, a gente fazer a mesma coisa que as indianas fazem é muito difícil. Então, a minha professora de dança indiana, ela fala assim, não tem como tu querer fazer o que elas fazem. O teu corpo é diferente. A gente tem que se preparar para o que o seu corpo consegue fazer, o que ele vai conseguir fazer. Não adianta tu querer fazer na mesma velocidade que aquelas dançarinas profissional lá do caramba Índia que consegue fazer tal coisa. Calma. Se tu quiser chegar lá, treine, mas não se afobe. Marcos, tu é um menino jovem. Tenho 23 anos. 23 anos. Jovem. O Joca já é um artista mais experiente. Mas o que o Joca faz hoje, mas eu garanto que Filipinho não faz. Diana, eu mal sei ficar de pé. Eu tenho que te deixar isso bem claro. O Joca, gente, é ídolo. Joca, por favor, conta um pouco da dança aérea aí pra gente. E de como é chegar nessa altura do campeonato depois de ter dançado tanto, nessa passado altura, tanta coisa. Badum-ts. Com esse preparo físico, meu amor, o que tu faz? Tu é conservado aonde? Dorme no formol, né, que chama. Ai. Escuta uma coisa, para só retomar um pouquinho do que falamos antes, não, da teoria. Não estou negando a teoria. Digo que a teoria também é importante, não? Mesmo que tu não vá numa universidade, tu tem como aprender as coisas particularmente, não? Claro. Quando eu estudei com Ceci Frank, quando estudei Marta Graham, digo maestra porque maestros são muito poucos hoje em dia, não? Que te ensinam.
ela te ensinava não só a prática da técnica de Marta Graham, como te ensinava a coreografar, te ensinava a ler partitura. Tinha um livro de anatomia de bailarino, sabe? Então, te ensinava todo. E ainda mais história da arte, que tu tem que saber também de onde começou tudo, entende? Quem foi Isadora Duncan, quem foi Marta Graham, quem foi Dorian Zenfrey, quem foi Mary Wigman, quem foi Nureyev, quem foi Baryshnikov, quem foi Macávora, entende? Então, tudo isso é importante. Quem foi George Don, todos esses grandes maestros e bailarinos que deixaram sua marca como coreógrafo, como inovadores de técnica, não? Como é o caso da Mary Wigman, Marta Graham, Dorian Zenfrey, que cada uma, Isadora, que deixou um pensamento de liberdade, não? De movimento, que começou a dançar de pés descalço para ir contra o balé clássico. Então, essas referências tu tem que ter também, e saber por que existiram essa gente e por que bailamos a hora desta maneira, com essa liberdade no contemporâneo, entende? E de onde as outras danças todas têm essa liberdade, por causa desses percussores. Eu gostei que a Diana respondeu mexendo a cabeça. Eu achei isso sensacional. Estamos num podcast, tá, Diana? Eu tô aqui só no balancinho de cabeça concordando. É isso, é isso, é isso. Vale. Então, volvendo a acrobacias aéreas, não? Quando surgiu a primeira vez, o primeiro professor que veio, que era Alexandre Bardo, que é venido da curso em Porto Alegre, já foi um dos primeiros a fazer acrobacias em tela, não? Acrobacias em tecido. E depois daí, claro, depois de toda a minha formação, que já tinha de Marta Graham, de contemporâneo, de clássico, de todas as informações corporais que eu tinha, e essa técnica em um ano eu já sabia toda a técnica de acrobacia. Um prodígio que chama. E depois e aí tu disse, viu? Aí foi mais uma vez que tu deu uma chinelada naquele professor lá do início. E aí distraído. Em Porto Alegre, durante muito tempo, muitos anos, era um dos principais professores de acrobacia em tela, junto com alguns companheiros meus e toda a região aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E depois que comecei com a acrobacia em tela, na verdade, eu sou muito mais forte e flexível de quando eu era jovem. É impressionante, né? Eu já tenho um espacato, que tenho tanto de frente, não, de quarta ou de segunda posição, e todos os meus alunos me olham e dizem assim, quando chegaremos a isso? Com tempo, dedicação, respiração e relaxamento. Tu deixa a tua musculatura trabalhar conscientemente e tu vai ter tudo o que você quer. Eu imagino que vocês devam também se privar de algumas coisas. As privações, elas fazem parte? Como é que é isso? Porque eu imagino assim, não dá, né? Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, eu imagino, bebida alcoólica. Como é que é essa relação de vocês com esse outro lado também, né? Porque o corpo é o templo, né? É o nosso instrumento, né, de trabalho. A gente já tem que cuidar desse instrumento. Aí eu ainda tô aproveitando aí meus hormônios, que ainda eu ainda consigo queimar caloria mesmo parada, tô aqui todo suave, inclusive. Mas, de todo modo, eu ainda tento me manter regrado e tudo mais para não sair, né, dessa forma, porque é muito importante. Pra gente entrar no palco assim e conseguir fazer o que a gente precisa fazer, a gente tem que conservar esse instrumento, que é muito valioso pra gente, né. Em relação à bebida alcoólica, eu nunca fui uma pessoa de beber. Mas também isso é porque envolveu outras relações aí pessoais minhas, que não vem ao caso. Mas hoje em dia eu tô bebendo, mas bem moderadamente, eu não sou muito chegado mesmo. Então, assim, eu defendo muito a questão de preservar o nosso instrumento, o nosso corpo. E, sinceramente, eu não vejo muito problema. Eu adoro coisa saudável. Uhum. E pra ti, Joca, como é que é? Na verdade, eu não tenho privações, eu como de tudo. Não me gusta comer coisa que tenha muita graxa, não? Que tenha gordura e coisa, nem carne que tenha banha, essas coisas nunca me chamaram atenção e não está no meu menu diário, não? Eu já tenho um tipo de alimentação, que é uma alimentação mais mediterrânea aqui da Espanha, né? Como muito atum, como muita ensalada, carboidratos, proteína.
Mas sempre, não sei, mantenho o meu peso igual sempre, não cambio. E posso um dia extrapolar e comer sei lá, numa cena, numa comida e comer um montão e não passa nada. Eu como de tudo, adoro doces, adoro sorvetes, bolos, É uma tartas. genética privilegiada. Se tu tivesse aqui, tu ia apanhar, Joca. Mira, quando eu vou pra aí e como na casa da minha mãe, aí é um problema, aí ganho peso. Mas se tô aqui na Espanha... Brasil, Aí começa a comer o feijão, o arroz, a farofa, que é coisa que não tenho costume muito de comer aqui, entende? E aí na casa da minha mãe, aí engordo. Aí vou e ganho uns 4, 5 quilos. Tem uma coisa muito importante que a gente pode falar sobre isso, é que muitas pessoas acham que por ser bailarino / dançarino, a pessoa tem que comer muito pouco pra se manter, pra manter um corpo, entre aspas, bonito, né? Eu já vi isso. Pelo contrário, tem que comer muito e bem. Pra ter força. Ter força, exatamente. Aí a gente vê até histórias, né? Existem relatos, a gente vê em filmes também de bailarinos que se alimentam mal pra caramba, que fazem aquele negócio de se vomitar. Eu esqueci, não sei se tem isso. A anorexia. Isso. Eles fazem isso pra se manterem magros e tudo mais e ficam fracos. Não, o bailarino tem que comer. Tem que comer bem. É uma coisa, gente. E tem que ter força e tem que ter energia. E para tu ter energia nos músculos e no corpo, tu tem que estar bem alimentado sempre. A gente é o que a gente come. Se a gente não come, a gente não é nada. Agora, eu queria entrar num assunto, digamos assim, que é o seguinte, né? O jovem brasileiro hoje, não sei como é que é aí na Espanha, Joca, mas o adolescente, o jovem brasileiro hoje, muito influenciado pelas redes sociais, se preocupa muito e dá um peso gigante para a questão da remuneração, né? Então, em muitos casos, a gente observa, conversa com essa galera, porque o projeto vai até as escolas, né, Filipinho? A gente tem essa oportunidade de estar perto deles. Claro, agora com a pandemia, a gente ficou um pouco mais distante, mas estamos voltando, querendo. Esperamos que dê tudo certo para esse ano, quando as aulas voltarem, a gente conseguir fazer visitas presenciais de novo, né? Mas, enfim, eles relatam muito isso e trazem bastante pra gente. Não, mas eu vou fazer uma engenharia, porque, né, fazer uma medicina. Porque engenharia dá mais dinheiro, né? Eu não vou fazer dança, né? Porque dança, vou morrer pobre, não vou conseguir nem pagar minhas contas, entendeu? Então, assim, tem muito essa preocupação. E a gente sempre estimula essa reflexão e a gente gosta de trazer a palavra de vocês em relação a isso, né? Que são o Marcos, né, se intitula ainda pesquisador, estudante na questão da dança. O Joca já é profissional da dança, já vive disso há bastante tempo. Então, gostaria que vocês trouxessem um pouco essa fala, o que vocês acham a respeito disso, nessa hora de escolher profissão. Dá para escolher dança? A dança a pessoa vai conseguir pagar as contas? Eles querem saber isso, gente. Olha, até hoje consegui pagar sempre minhas contas. Tu não tá no SPC, Joca. Afinal, né, eu acho que lá não tem o SPC. Tu foi embora pra Espanha, tu não foi embora pra Espanha e deixou conta no SPC aqui, né, Joca? Não, escuta, deixa eu dizer uma coisa. É uma profissão que não é fácil, não, porque é uma profissão artística e que tem suas dificuldades também no mercado, não? Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Mas, graças a Deus, sempre tive sorte. Mesmo quando eu estava no Brasil e tinha minha companhia, sempre conseguia vender meus espetáculos e sempre conseguia, tu sabe, Diana, tu conheceu meu trabalho. Sim. Sempre pude viver da dança no Brasil, vivia em Porto Alegre, viajava por toda parte com a companhia. E quando he venido para a Espanha, que vim com a companhia da Argentina, aqui sempre tive trabalho, não posso reclamar de nada. Sempre viajamos por todo mundo com dois espetáculos, que é Moaré e Voa Lá State, e já conheci a metade do mundo, não? Viajando com a companhia. E nunca he tido problema, a não ser agora com o coronavírus, que há 2 anos que não viajamos mais com a companhia, porque é parado tudo, essa parte cultural. Não? Sim, mas aí é uma questão que pegou todo mundo, não pegou só a arte, né? Claro, não, claro. Mas
Graças a Deus, sempre eu fui professor, não? Tanto fui professor de dança contemporânea como de acrobacia em tela. Quando não vivo numa coisa, vivo da outra. Então, eu, esse momento, vivo das minhas classes, não? E de meus alunos. A gente pode dizer, Joca, então, que o profissional da dança, ele precisa ser um profissional um pouco mais... Tem que ter versatilidade. Isso. Tem que, acho que todo artista, não, em geral, tem que ser muito versátil. E tem que ser um pouco de produtor, um pouco de professor, um pouco de coreógrafo, não, tem que saber fazer muitas coisas para poder sobreviver da arte no Brasil, não? Uhum. E aqui, não digo que, não só no Brasil, mas digo aqui na Europa também. Se tu não se agiliza e não manda projetos, não encaminha, não vai, sei lá, tem bons contatos, não, com a cultura local, tu não sai do lugar. Se tu não se move, não, tem que se mover. Tu sabe assim, tem projeto ali do Sesc, do Girassol, como em Porto Alegre, não? Tem o Sesc, tem a Secretaria de Cultura. Vai, leva teus projetos. As pessoas têm que te conhecer. Se tu não se move, não acontece nada. Não dá pra ficar sentado esperando que alguém venha e te diga... Luz. Venha trabalhar nesse espetáculo, por favor. Não, tu tem que se mover. Tu tem que ir e ter uma boa relação, não? Social com os agentes de cultura da tua cidade ou da tua região, não? Dizemos que seja o Rio Grande do Sul, quando era em Porto Alegre. Tu tem bom contato e um bom trabalho, não? Para poder vender. Porque se tem um trabalho medíocre, é óbvio que ninguém vai querer comprar o teu trabalho, né? Então, ter também essa consciência, não? De receber as críticas dos companheiros, dos amigos, ter bons amigos artistas, para te recomendar, não, fazer coisas iguais e bacanas para ser, não, prestigiadas, porque também se tu tem um trabalho que não funciona, não vai vender igual também, né? E aqui na nossa região, Marcos, o que tu poderia falar, assim, quais são os nossos maiores desafios na área da dança? Eu posso citar os 2 exemplos das minhas professoras, né? A minha professora de balé, ela é formada em educação física, então ela tem toda uma formação acadêmica, ela também se formou em balé antes de se formar em educação física, e ela já trabalhava com balé antes de entrar para a academia, né? Hoje ela tem a sua própria escola, já tem há mais de 20 anos, ela tem já uma estrutura bem consolidada, porque também ela construiu isso ao longo do tempo, né? É incrível, quando a gente vai na escola dela, tem um mural, assim, de fotos que tu consegue ver ao longo dos anos a evolução da escola. Ela antes era do Rio Grande do Sul, inclusive. Ela veio pra cá, tem fotos daquela época ainda na escola. E tu vê, assim, a evolução da história dela. Então, como o Joca falou, assim, o bailarino, o dançarino, o artista, ele tem que ir atrás da própria história, né? Ele não tem que esperar alguém chamar ele. Ela construiu a própria história. É artista e empreendedora. Exato. E professora. Ela é professora na universidade também. É que não tem outra maneira. Em Brasil, se tu não é um empreendedor, tu não sai do lugar. Tu não sai do lugar. Ainda mais na dança, porque no Brasil ainda existe muita resistência contra a dança, né? Contra as pessoas verem a dança como uma atividade profissional, né? Como dançarino profissional, como alguém que está trabalhando. Porque às vezes tem gente que vê a gente como simplesmente alguém para ser o bobo da corte. É o famoso caso do você dança e trabalha no quê? Exato. Mas tu trabalha no quê? Tu dança, mas é isso. Tipo isso. A minha professora de dança indiana, que no Brasil para a dança indiana é um pouquinho difícil, é um pouco mais difícil, porque não é conhecida, exatamente, aqui no país. E geralmente quem procura a dança indiana no país é quem já tem alguma relação com a cultura indiana, com alguém que procura, alguém que tem esse gosto já íntimo com a cultura indiana, né, que foi assim que eu encontrei ela. Caso contrário, essa dança ela passa despercebida. Né? Não é que nem o balé, não é que nem o jazz, não é que nem o contemporâneo, que já está aqui circulando pelo país há muito tempo e já é modinha, entre aspas. A dança indiana, apesar de estar aqui há bastante tempo, ela ainda não é muito vista. Sim, ela está aqui há bastante tempo.
O Santa Catarina tem uma faminha, digamos assim, na área da dança, em virtude do Festival de Dança de Joinville, né? Sim, Mas tem espaço para dança indiana no Festival de Dança de Joinville, Marcos? Aí o que acontece? Lá eles colocam dança popular. Dança popular, a gente discute, a gente tem um fórum de dança indiana aqui no Brasil, que eu também faço parte, às vezes a gente discute sobre isso. E os festivais no Brasil, de modo geral, eles colocam o estilo dança popular. O que é dança popular? Dança de ninguém, dança qualquer coisa. O que não é balé, o que não é contemporâneo, o que não é jazz. Aí vai pra dança popular. Vai balé, vai cada um no seu quadrado, vai passinho do romano, vai tudo demais. E aí tá, aí a dança indiana se enquadraria nessa dança popular, porque é uma dança cultural, é uma dança isso, é uma dança aquilo. Beleza. Ok, só que os festivais eles pedem o quê? No máximo 3 minutos de dança. Uma dança indiana, em 3 minutos, é só a introdução da música. Não dá nem de dançar lá. Aí tu é obrigado a fazer um monte de edição da música, um monte de repartição da coreografia, porque as coreografias lá não são que nem aqui. Não são coreografias de 2 minutos, não são coreografias de 3 minutos no máximo. Lá são coreografias de 40 minutos, são coreografias de 10 minutos. Eu já dancei coreografia de 12 minutos, um solo de 12 minutos. Então, tipo, adaptar para o Brasil é muito difícil. E isso acaba com que não tenham muitas pessoas também indo para esses festivais, não apareçam muito. Porque existe essa dificuldade, essa logística aí. Apesar de que a gente mesmo assim, a gente dá um tapa na nossa própria cara e vai, e se joga e tenta ir de acordo com esses padrões que eles pedem, né? Eu diria que há um caminho a ser desbravado, né? Acho que ainda precisa evoluir muito, precisa ter discussão, precisa se popularizar. A gente precisa de incentivo à arte no Brasil, né? A gente precisa disso. Tanto o artista precisa, como a população precisa. O adolescente precisa ter contato com a arte. A criança precisa ter contato com a arte. Precisa ser um espectador, precisa ser um fazedor de arte. A escola é um caminho, é um lugar super importante. Tu mesmo, né, Marcos, trouxe esse relato que tu te envolvia nas apresentações de dança da escola. E a escola, ela encurta esse caminho também. Então, a arte tem que estar associada à educação. Ela tem que estar no dia a dia das pessoas. Ela tem que estar no bairro pobre da periferia. Ela tem que estar no bairro rico, né? Para fazer o rico também refletir a sua condição de privilégio. Então, a gente precisa, é necessário, o Brasil precisa investir em arte, porque a população precisa, porque o artista precisa e porque isso só faz bem para todo mundo, né, gente? E esse é o corte do podcast Finanças com o Suca. Parabéns, Diana! Gente, é preciso gostar muito para conseguir viver e é preciso ter muita versatilidade. Resumindo, é isso, né? Isso. Com certeza. Mas em compensação, quando dá certo, é uma realização, né, gente? Não, quando tudo, né, quando o universo conspira a teu favor. E aí é um banho de mar, não? Um banho de mar de água doce. E coragem, né? Tem que ter coragem para ser artista. Tem que ter coragem para enfrentar, para peitar, para mudar, né, Joca? Para mudar de país. Só para viajar o mundo. Eu não acho pra que isso não é um desafio muito grande, Diana. Olha, se viesse assim, Felipe, tu vai ter que viajar o mundo para apresentar um negócio dele. Não sei se vai dar. Não, tem que ter muita coragem, isso com certeza, sempre. Quem faz arte no Brasil, ou seja, onde for, tem que investir muito tempo, dedicação, não? Muito conhecimento, muita técnica e estar conectado com o mundo, não? Tu tem que ser uma esponja. E tudo tem que estar relacionado com tudo que está passando no mundo e quando vê, faz uma criação inovidável, não? Mas não pode estar cerrado, tem que sempre estar com a cabeça aberta para o novo também, não se cerrar em dogmas, em pensamentos antigos, saber que a vida evoluciona e que estamos em transformação todo o tempo, então tu não pode ficar parado no mesmo lugar, tem que estar aberto às novidades também, né?
Meninos, eu gostaria imensamente de agradecê-los, agradecer o papo que a gente teve aqui. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, né? A gente teve aí alguns percalços no caminho, não conseguimos gravar na primeira data marcada. Nosso ouvinte não sabe disso, mas agora a gente vai contar, né, Filipinho? Não pode falar as coisas que dão errado, Diana, é feio. Mas deu certo. Porque a O gente importante conseguiu... é o que importa, aqui pra frente, só pra trás, e deu certo. Isso aí. E a gente conseguiu fazer esse encontro, o primeiro episódio internacional. O primeiro episódio internacional. Do nosso podcast. Muito bem. Gente, muito obrigada. Eu gostaria que vocês deixassem aí uma despedida, um abraço carinhoso pro nosso ouvinte. E as redes sociáveis? Por favor. Eu fico muito agradecido por essa invitação. Estou muito feliz de minha parte e sejamos sempre receptivos e criativos, que daí tudo flui naturalmente. Muito obrigado. Marcos. Gostaria muitíssimo de agradecer a vocês pelo convite. Eu me diverti muito aqui. No início eu tava aqui, ó, tremendo, não sabia, ai meu Deus, o que eu vou falar, não, mas desenrolei, adorei aqui com vocês. Adorei também interagir com o público, né? Eu acho que as pessoas, elas têm que fazer o quê? Keep calm, né? Ficarem mais de boa, que tudo vai dar certo. Tá? E eu acho que a principal coisa é siga a tua intuição e teu coração. Isso é o mais importante. Não importa que diga a família, amigos, a sociedade. Se você tem ganas de dançar, vá e dance. Acredite, né? Eu gostaria muito de apoio aqui para minhas mestras, né? Que eu não posso deixar isso passar. A minha mestra de dança, duas mestras, né? Que eu tenho a Krishna Sharna, minha mestra de Bharatanatyam, e Júlia, de São Paulo, que é a minha professora de Kathak, e também a minha professora de balé, Viviane Candiotto. Eu queria deixar aqui um muito obrigado para elas, um grande abraço. Elas são muito importantes para minha vida. Eu acho que não só professoras, mas também grandes amigas, né, companheiras. E a gente já viveu bastante coisa junto. Eu espero que a gente continue vivendo muita coisa junto. E isso, na verdade, estou falando justamente para elas, direcionado a elas. Ai, que fofo! Marcos, deixa o teu arroba do Instagram. Deixa o teu arroba do Instagram para o pessoal que quer conhecer o teu trabalho com a dança indiana, que eu sei que tu tem postado algumas coisinhas lá que eu já espiei. Ah, é verdade, né? Eu postei algumas coisas durante a pandemia. O arroba é Marcos Rosso Alves, é bem simples. E o teu, Joca? Meu arroba, Joca Vergo. Muito bem. Agora é o seguinte, a gente aqui no projeto A Turminha do Sulca... A gente aqui no programa A Turminha do Sulca, obrigada, Filipinho, também temos redes sociáveis. Nós temos redes sociáveis, posso falar, Diana? Por favor. Nós temos o nosso Instagram, @A Turminha do Sulca, temos o Facebook, A Turminha do Sulca, temos o nosso canal do YouTube, A Turminha do Sulca, temos o nosso site www.aturminhadosulca.com.br e o nosso podcast em todas as redes de streaming do Brasil Ele só Europa. Ele só esqueceu a rede sociável do qual ele é um dos protagonistas. Onde é que nós estamos, Filipinho? Estamos também no Tico e Teco. Exatamente. @A Turminha do Sulca. Aonde você pensar, a turminha está. Só não estamos no Twitter porque é muito perigoso. Lá a gente não tem coragem de ir pra lá ainda. Estamos indo com calma. Indo com calma. E agora, pra finalizar, antes de eu fazer o pedido, Diana, eu queria fazer uma pergunta pro Joca. Ué? Joca, Vive? eu queria saber se o nosso espanhol tá em dia, o meu e da Diana. Olha, está quase. Quase. Casi em dia. Mas não, está muito bem. Hablaram muito bem el portunhol. Acho que a gente consegue passar pelo menos 2 dias na Espanha. Eu acho que até 3, não te preocupe. Daí fechou. Dá pra enganar. Dá pra enganar.
Amigos queridos, graças por todo. Tenho que irme, que tenho que dar classe, vale? Ah, mas tu precisa... Tu precisa ficar mais um tempinho, Joca. Só um minutinho. Só um minuto, porque tu precisa resolver um pedido do Filipinho. É. É rapidinho. Pede Tá logo, bom. Felipe. O pedido que eu tenho é que eu sempre peço para os convidados do nosso podcast escolherem músicas para finalizar. Então a gente pode fazer assim, ó, o Joca pode escolher uma música para fechar o podcast. Já tenho a música. Zé Manda, Cabaleiro. Zé Peraí, só ver o Cabaleiro. nome. E o Marcos, ele pode escolher uma música para começar o podcast. Oh, Deus. Mira, é uma muito bonita Zé Cabaleiro que tá super guai, é Prestige. Prestige. Aí, achamos. Me escute que tá boníssima. Vamos escutar e vai estar tocando aqui nesse Já podcast. está tocando no momento. E agora, Marcos, qual a sua música? Peraí que eu tô vendo na minha lista aqui do Spotify, que eu tenho uma. A gente não é o Fantástico, mas a gente pede música também. Já tá tocando? Já tá tocando. Ah, já sei. Viu? Eu vou pedir uma que eu fui professor em 2019. Eu fiz uma coreografia com essa música aqui. Amor para isso. Ah, muito Ah, bem. Muito bem. Um beijo pra você, querido ouvinte. Valeu, Filipinho. Valeu, Diana. meninos. Convidados. E tchau. E Valeu. tchau, tchau, gente. Um beijo grande. Graças por tudo. Tchau. Um abraço. We bang them in love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the hot, cha-ching, cha-ching. Ain't about the yeah, bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time. When music made us all unite. And it wasn't low blows and video hoes. Am I the only one who getting tired? Why is everybody so obsessed?